Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos nos assentar e já tirar aí do bolso a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, se você é como eu, que ainda gosta do papel. Abra em 2 Pedro, capítulo 2. Estamos numa série, eu preciso toda semana falar isso, glória a Deus, eu preciso porque toda semana tem alguém que está aqui pela primeira vez. É um motivo de muito louvor ao Senhor. Estamos numa série, na carta de 2 Pedro. Aqui seguimos expondo textos sequenciais, né? E caímos nesse capítulo, denso capítulo, agora há 3 semanas nele, né? Capítulo 2, falando daquilo que é falso. É estranho, pesado, mas a Bíblia fala assim, depois de uma longa introdução no capítulo 1, 2 Pedro, sobre aquilo que é verdadeiro, a salvação verdadeira. A convocação verdadeira que Deus chama aqueles que são salvos para... Ele chama aqueles para servirem para a glória e virtude de Deus. Sobre a palavra de Deus, ele fala sobre a palavra ser verdadeira. Depois de muitas afirmações verdadeiras, ele entra no capítulo 2, falando sobre os falsos mestres. E ocupa a maior parte da carta nisso, inclusive. Mais de um terço da carta falando sobre pessoas difamadoras, ardilosas, gananciosas, arrogantes, que estão fisgando. É esse o termo que Pedro usa, um termo importado ou adotado ali da pesca. E Pedro conhecia muito bem isso, falando sobre esses falsos mestres que fisgam, que engodam, dependendo da sua versão, pessoas inconstantes, pessoas que estão na igreja, mas estão ali ainda na superfície. Capítulo 2 é extenso, temos muitas informações preciosas nesse capítulo, inclusive, mas eu decidi dividi-lo em apenas 3 mensagens, essa é a última no capítulo 2. A primeira falamos de como esses falsos mestres, eles atuam. Como eles atuam, e eu já disse, fisgando, inconstantes, aqueles que estão na superfície, aqueles que são como peixe mesmo, que estão ali à procura de algo melhor para fisgar, que ficam beliscando essas questões, não estão muito firmes no que creiam ou em quem creem. São esses que são fisgados, pessoas que olham para a pessoa, obra e feitos de Jesus, mas querem um pouco mais, talvez, algo além, aquém. São crentes ali com muitas aspas, que buscam benefício próprio às vezes, uma cura, uma libertação, uma prosperidade, algo, estão na igreja por isso, ou tantos outros motivos, enfim, que levam pessoas a serem constantes, não firmes, não sedimentadas na palavra de Deus, não confiantes de que Deus já nos deu tudo para a vida e piedade. É isso que Pedro diz lá no capítulo 1, verso 3, Deus já nos deu tudo. Então algumas pessoas ficam nessa inconstância, beliscando algumas iscas, buscando interpretações especiais das Escrituras, revelações a mais, segredos ocultos, fórmulas mágicas, enfim. Pessoas que buscam o evangelho sem cruz, por vezes, como eu disse, um evangelho além ou aquém da pessoa de Jesus. Esses são os inconstantes, facilmente fisgados por falsos mestres. Essa foi a primeira mensagem, 2 semanas atrás. E aí seguimos então na semana passada para o segundo tópico que... lemos algumas partes do capítulo 2, lá da primeira a gente leu o capítulo inteiro, aí na semana passada lemos algumas partes focando na atuação desses falsos mestres. Como eles atuam, por que eles atuam? Esse momento da história que vivemos não está fora do controle soberano de Deus, concluímos isso. Eles atuam porque Deus permite que isso aconteça nesse momento da história. Deus está vendo, Deus não dorme, Deus não está ocioso, é até essa palavra que é usada ali no capítulo 2. Não, Deus está atuando. E nós concluímos na semana passada, então, que esse tempo que estamos vivendo, em que os falsos mestres atuam, em que a maldade ainda atua no mundo, esse tempo, ele faz parte do plano redentivo de Deus. Por mais estranho que possa parecer, esse tempo não fugiu do controle de Deus. Essas foram as 2 primeiras mensagens. Como eles atuam, por que atuam, porque Deus não os impede, embora possa, ele não os impede. E hoje eu quero focar em outros 2 pontos, concluindo
essas 3 mensagens sobre esses falsos mestres. Mas eu quero sair daqui, desse capítulo 2, com um tom de esperança, porque é necessário para entrarmos no capítulo 3, que falará sobre o dia do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre como identificar um falso mestre e a iminente condenação de tudo que é falso, que apontará para esse capítulo 3, glorioso capítulo 3, de que o dia do Senhor logo vem. Mas enfim, falaremos então sobre esses 2 pontos. Eu quero começar pelo como identificar um falso mestre. Tá, eles existem, Pedro disse, eles estão atuando, nós verificamos isso no capítulo 2, mas como identificar? Será que é observando a pregação? Sua conta no YouTube? Ver como é que são as postagens no Instagram? Será que é assim que eu identifico um falso mestre? Será que é assim que a gente vai ter a capacidade de dizer, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso? Olha os versos 19 a 22, finalzinho do capítulo 2. Eles nos dão uma dica, um norte de como identificar o que é falso. 2 Pedro capítulo 2, versos 19 a 22. Diz assim, Pedro escrevendo, diz: prometendo-lhes liberdade, quem prometendo? Esses falsos mestres, prometendo para essas pessoas inconstantes, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, os falsos mestres, são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas. Quem enredado? Tem algumas interpretações, se são os inconstantes, se são os falsos mestres, a melhor opção escolhida por maior parte dos comentaristas e por mim é que Pedro está falando sobre esses falsos mestres, eles novamente enredados nessas contaminações, por elas dominados, estão em pior estado do que estavam no princípio. Verso 21. Teria sido melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E verso 22, confirma-se neles, nesses falsos mestres, que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esse texto ele é teologicamente complexo, fecha o capítulo da mesma forma que ele abre. Pedro abre falando sobre esses falsos mestres que surgem no meio da igreja, que saem dos bancos da igreja, das fileiras da igreja, ou em outros casos até piores, eles não saem desses bancos, pelo contrário, assumem lideranças dentro da igreja, assumem posições de ensino, por isso se tornam mestres. Pedro está dizendo que da perspectiva dos que veem os falsos mestres, dos que olham para os falsos mestres, da perspectiva de quem compartilha o banco com eles por um período da vida, esse espaço, a igreja, Pedro está dizendo que eles aparentam ser verdadeiros. Aparentam estar fora, longe das contaminações do mundo, aparentam conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui eu incluí a palavra aparentam, eu tenho que dizer que ela não está no texto, eu incluí essa palavra aparentam propositalmente, ela não está nos versos que lemos, não explicitamente, mas porque o argumento de Pedro é que na perspectiva de quem vê, de quem olha para esses falsos mestres, esses falsos, eles conheceram o caminho da justiça. É claro, eles conheceram, temos que vê-los assim, de outra forma não acreditaríamos neles. Se no meio da igreja surgissem pessoas, no meio da igreja, pessoas que dissessem abertamente que Jesus não é Deus, ou que a igreja é simplesmente uma forma de roubar dinheiro das pessoas, ou a Bíblia é um livro qualquer, não é a palavra de Deus, se surgissem pessoas assim no meio da igreja, descaradamente anunciando coisas contrárias ao que cremos, nós não os veríamos como falsos mestres, e sim como hereges, como pessoas que nem deveríamos considerar, pessoas que não merecem nossa atenção, ou qualquer outra classificação, mas certamente diríamos que eles não são nossos irmãos na fé, não são crentes, enfim, não são evangélicos, não são bíblicos, mas não é sobre esses que Pedro está falando. Pedro está falando não desses declarados que
falam abertamente dentro da igreja e acabam sendo expulsos dela. Não, Pedro está falando daqueles que são falsos. E para algo ser falso, ele precisa aparentar ser verdadeiro. Esse é o conceito do que é falso. Aparentar, se apresentar como verdadeiro. Esse é o pressuposto da condição do que é falso. Ninguém diz, isso aqui é falso. Não, o falso ele precisa parecer verdadeiro. É por isso que esses falsos mestres demonstram conhecimento, demonstram terem saído das contaminações do mundo, serem o que na verdade eles não são internamente. Mas percebam que a sessão que a gente leu, eu quero reler essa mesma sessão porque ela é densa e teologicamente complexa, a gente precisa ler mais de uma vez, mas no trecho que nós lemos, percebam que Pedro afirma que eles são escravos da corrupção. Eles são escravos da corrupção. E depois, esse mesmo Pedro afirma que esses escravos da corrupção conhecem o caminho da justiça. Como assim? Duas perspectivas de uma mesma pessoa. Olhando para essa mesma pessoa, internamente escrava da corrupção. Externamente parece conhecer o caminho da justiça. E para tornar mais fácil a nossa interpretação, Pedro termina com uma ilustração, uma figura, um provérbio, como se ele estivesse desenhando para a gente o que ele quer dizer. E é quase isso mesmo. Ele está trazendo uma cena de um cão, de um porco, para que a gente consiga visualizar. Então, releia esses versos comigo, 2 Pedro 2, capítulo 2, versos 19 e 22, observando as características, quem são verdadeiramente esses falsos mestres. Então vou ler novamente, agora com um pouco mais de calma. Prometendo-lhes, verso 19, 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, esses falsos mestres são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pedro está dizendo, esses falsos mestres, eles são dominados pela corrupção. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nela e por elas são dominados, estão em pior estado do que estavam no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Meus irmãos, esses falsos mestres, por mais que eles pareçam ser verdadeiros, nunca abandonaram sua posição de escravos da corrupção. Conheceram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim. Pedro afirma categoricamente que sim. Eles conheceram ele ainda fala assim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles conheceram o caminho da justiça? Sim, conheceram. Mas embora Pedro não diga, a ilustração que ele faz no fim deixa claro que eles nunca deixaram de ser quem eram. Em termos bíblicos teológicos, a gente pode dizer que eles nunca tiveram a sua natureza transformada. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda, porca lavada, volta a revolver-se na lama. O cão, por mais que adestrado que possa parecer, mais controlado, mais educado e limpo internamente, porque vomitou toda aquela podridão que tinha dentro dele, ele volta. Ele volta a comer seu vômito porque os seus instintos, seus impulsos não transformados latejam para que ele vá lá lamber aquilo. A porca, embora esteja lavada, limpinha, não deixou de ser porca. Deseja ardentemente se sujar de novo na lama. Escrava das suas corrupções. Volta a revolver-se na lama. Uma ilustração. Ele não está falando de cachorro, de porco, não é isso. Está falando de falsos mestres, que não tiveram sua natureza transformada. Estando agora num estado muito pior do que no primeiro. Essa frase que ele usa no verso 20, ele copia das palavras de Jesus. Jesus fala isso, né? Eu quero reler o verso 20 com você e depois pular lá para Lucas, capítulo 11, mas aqui no verso 20 ele fala, né, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nessas contaminações e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Jesus disse isso.
Pedro está fazendo não uma alusão, é quase que um copia e cola das palavras de Jesus, que aponta para uma momentânea melhora. Alguém que melhorou, está melhor do que estava, mas não está transformado. Uma passageira condição de espiritualidade, mas que não gerou transformação genuína. Olha comigo Lucas capítulo 11, versos 24 a 26. Lucas 11, 24 a 26. E Jesus está falando a uma multidão de pessoas. Em contexto maior, ele usa essa ilustração aqui ao falar sobre espíritos imundos, demônios e tudo mais. Ele está falando a uma multidão de pessoas e ele diz o seguinte, Jesus: quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida em ordem. Então, traz outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, passa a viver ali, tomando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Percebe que a ilustração que Jesus faz? O que é uma casa varrida e em ordem? Você pode pensar, depois que a gente limpa a casa toda, ela fica varrida em ordem, bonitinha, tudo no seu lugar. Mas Jesus está sendo irônico aqui. Ele está usando uma perspectiva invertida da narrativa. Ele diz que o espírito imundo encontrou a casa varrida em ordem. O que é uma casa varrida em ordem para um espírito imundo? Isso é terrível. Ter uma casa em ordem desse jeito, que um espírito imundo está desejoso em habitar, é terrível. Estar com a casa limpa por um demônio não é algo positivo. Jesus está sendo irônico. Significa que esse cidadão, esse ser, ele não é habitado pelo Santo Espírito. Por mais limpinho e ordem que possa parecer, essa mulher, ela ainda não é chamada filha de Deus. Essa criatura não foi feita nova criatura. Está aberta para receber não só aquele demônio que saiu, mas outros mais poderosos ainda. Irmãos, não são aparentes melhoras. O que Jesus está dizendo e que Pedro está importando aqui é que não são aparentes melhoras, aparente espiritualidade, frequência de culto, não é uma boa oratória, uma aparência de piedade. Não é isso que parece ser verdadeiro, que caracteriza uma nova criatura. Não é. Não é o que aparenta ser verdadeiro, que é verdadeiro. Definitivamente, o que Pedro está dizendo nesse capítulo tão intenso e fechando dessa forma aqui, tão complexa, que a gente acaba nem entendendo numa primeira leitura rápida, é que não são as coisas que nós visualizamos, não é aquilo que aparenta ser que caracteriza o que de fato é. Os falsos mestres são falsos, porque o verso 22 confirma-se neles o que é verdadeiro, aquele provérbio: o cão volta para o seu vômito e a porca lavada volta para a lama. Voltam para o seu vômito porque não deixaram de ser cães. A porca volta a se revolver na lama porque nunca deixou de ser porco. Warren Wiersbe, comentando esse texto, eu admiro esses homens que escrevem de forma mais bela. Warren Wiersbe diz o seguinte: o porco foi lavado por fora, mas continuou sendo porco. O cão foi limpo por dentro, mas continuou sendo cão. O porco parecia melhor, o cão se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado. Cada um continuou tendo a mesma natureza, não uma nova. E isso explica porque os dois voltaram à sua antiga vida, porque fazia parte da sua natureza. Irmãos, os verdadeiros crentes não são mais uma casa varrida em ordem para espíritos imundos. Infelizmente é isso que temos muito nas nossas igrejas. Crentes que são como porcas lavadas. Crentes com muitas aspas, tá? Porque os que são verdadeiramente cristãos, sem as aspas agora, são porque tiveram em Cristo Jesus a sua natureza transformada.
totalmente transformada. Deixaram de ser cão, deixaram de ser porco, passaram a ser ovelha. Ovelha, não mais cães, não mais porcos, mas ovelhas do pastoreio de Cristo. Essa ilustração que Pedro faz termina com esse provérbio. Ovelhas, ele não coloca ali, obviamente, a palavra, eu estou atribuindo aqui a interpretação, mas importando aquelas palavras de Jesus, ele diz, não são essas casas varridas em ordem, são casas varridas em ordem, mas habitadas pelo Santo Espírito, casas transformadas, que não têm espaço mais para o que é mal. Esse texto aponta para uma realidade interior, de transformação verdadeira, de transformação essa que, por mais que esses falsos mestres tenham conhecido Jesus, conhecimento intelectual, tenham conhecido o caminho da justiça, esses falsos mestres nunca se renderam a ele. Nunca se renderam. Continuam escravos da corrupção. É assim que ele abre essa sessão. Esses falsos mestres, pelo contrário, não só não se renderam a Jesus e ao caminho da justiça, como fazem uso do nome de Jesus. As palavras de justiça e toda a teologia de um caminho de justiça para benefício próprio. Benefício próprio. Eu tenho um exemplo muito próximo de uma pessoa muito querida. Não está no nosso meio, então você não precisa tentar adivinhar quem é. Não precisa tentar adivinhar, mas essa pessoa que conheceu Jesus, conheceu intelectualmente, minimamente conheceu Jesus, conheceu o caminho da justiça, porque foi exposto a ele, ouviu o evangelho, inclusive se perguntasse se diz cristã. E eu ouvi, estava na igreja comigo um dia, ao ouvir uma pregação, veio me elogiar no final. Não que eu queira elogios, a pessoa veio, não quero, por favor. Mas a pessoa disse, Paulo, muito boa explicação. Muito legal. Você já pensou em colocar isso no YouTube? Já pensou? Coloca essas pregações, essa série no YouTube. Por lá, olha, se você divulgar bem e colocar informações bancárias, você vai arrecadar muito mais dinheiro do que só pregando aqui. Excelente ideia, né? Por que eu não pensei nisso antes? Meus irmãos, é usar o conhecimento de Jesus, o conhecimento do caminho da justiça, conhecimento intelectual e torcer isso para benefícios próprios. Graças a Deus a pessoa não é um falso mestre, não está envolvido na igreja, mas ainda oro por ela. Pedro está nos dizendo que os verdadeiros mestres, eles não são verdadeiros porque aparentam ser verdadeiros. Porque conheceram somente a Jesus e conheceram o caminho. Não, esses verdadeiros são verdadeiros porque tiveram sua natureza transformada. Não são mais escravos das corrupções desse mundo. Não são ávidos por lucro, não são desejosos de benefícios próprios, não querem fazer uso do evangelho para sua autopromoção, o seu ministério, seja lá o que for. Esse tópico eu estou desenvolvendo todo em cima da pergunta de como identificar um falso mestre, mas eu quero mudá-la também para... como eu identifico um falso, mas como eu identifico um verdadeiro mestre? Como eu identifico um verdadeiro mestre? Será que é observando a pregação? Será que é olhando a conta no YouTube, as postagens no Instagram? Será que é assim que eu identifico o que é verdadeiro? Não. Não é nessa superficialidade, em lugares onde a pessoa escolhe o que vai postar e colocar e falar. O que eu estou pregando aqui, eu passei horas pensando no que falar. Não é assim que vocês vão saber se eu sou um verdadeiro mestre. Não é. Em conteúdos selecionados. Só conheceremos o que é verdadeiro se olharmos de perto, com atenção. Recentemente eu fui exposto, através do algoritmo do YouTube, não sei porquê, nem gosto desse assunto, mas caiu para mim, bolsas de grife. Enfim, teve um negócio de um chinês, um cidadão chinês, que começou a postar recentemente, viralizou, sobre a fábrica dele de fazer bolsas de luxo, de bolsa feminina mesmo, bolsa, certo? Que é para carregar coisa, mas chegam a custar $35 mil e depois de vendida todas as unidades vão para leilão e $200 mil uma bolsa. Nem sabia que isso era possível, mas é. E esse cidadão lá na China tem uma fabricazinha e ele usa os mesmos materiais. Ele explica isso no vídeo. Usa os mesmíssimos materiais.
mesma costura, mesma linha, tudo exatamente idêntico, e faz a bolsa por $1.500, que convenhamos ainda é bem cara, né? Mas ok. E o vídeo dele o objetivo dele não é nem dizer, olha, eu faço para as grandes marcas, as marcas são falsas. Não, ele está dizendo, olha, você quer o sonho de toda mulher, ele fala assim, ter uma bolsa de $200 mil? Compra comigo, $1.500, é idêntica, o produto é o mesmo. A bolsa, ele nem diz que é réplica, né? Ele está dizendo, é idêntica a bolsa, mas não tem etiqueta. Vendo sem etiqueta, ele diz. Não coloco. E veja, se alguém compra essa bolsa dele lá, $1.500, sai andando pela rua, coloca uma etiquetinha ali, imprime, cola, tá? Quem vai dizer que é falsa? Acho que ninguém. Olhando de longe, assim, talvez algum especialista com um olhar muito crítico, ou uma especialista que trabalha nesses leilões. Essa bolsa chinesa passaria por qualquer lugar como verdadeira. É verdadeira, parece verdadeira. Tem o mesmo material, mesma forma, tudo aponta para ser verdadeiro. Mas não é. Onde que essa bolsa seria classificada como falsa? Só lá no leilão. Leva ela lá no leilão. Você nem passa, não entrava nem na porta. Saberiam que é falsa. Com certeza. Mas vendo na rua, jamais. Só olhando de longe, não tem como. Mas quando olhado com detalhe, atenção, isso não passaria como verdadeiro. Jamais. E tem indícios, tem dobras, tem a marca, a própria marca. Pessoas saberiam identificar, mas olhando de perto. O que Pedro está falando não é bolsa, também não é porco, não é cachorro, nada do tipo. Mas, meus irmãos, uma porca, que ele usa esse exemplo, parece bonita. Se tiver lavada, bem bonitinha, cheirosinha, educada, mas tenta sentar na mesa para comer com... É um porco. Não vai dar certo, continua pertencendo ao chiqueiro. Continua. Só vamos conhecer o que é verdadeiro se olharmos de perto, se tentarmos olhar para dentro, para a forma de conduzir as coisas, de se relacionar, se olharmos para o íntimo. Eu sei que pode ser que pareça que eu estou extrapolando muito do que Pedro disse nesses versos, mas eu quero te provar que não, porque ao longo do capítulo 2, olha os adjetivos que Pedro usa para qualificar esses falsos mestres. Eu vou só lendo os adjetivos e citando o verso. Ele começa o verso 1 do capítulo 2 dizendo que eles são hereges. No verso 2 ele diz que são exploradores. No 10 diz que eles são insolentes e arrogantes. Verso 12, difamadores. No 13, injustos, devassos, adúlteros. No 14, malditos até, ele acaba dizendo. Verso 18, vaidosos, arrogantes. 19, corruptos. Mas, mesmo sendo tudo isso, Pedro ainda diz que serão seguidos. Muitos seguirão, na verdade. É isso que está ali no verso 2, muitos seguem essas pessoas, esses mestres. E para ser mestre pressupõe que ele tem discípulos, muitos. O fato do verso 2 dizer isso nos gera uma pergunta, obviamente, se todas as pessoas soubessem que esses falsos mestres são tudo isso que Pedro diz, corruptos, avarentos, será que os seguiriam? Você seguiria alguém que é explorador? Alguém que é adúltero? Esse aqui é meu mestre, um adúltero, arrogante, vaidoso. Você seguiria? Provavelmente não. E está implícito no capítulo 2, e é a conclusão que chegamos ao ver o fim do capítulo e tudo mais, está implícito que esses falsos mestres escondem muito bem essas características. Do contrário, pessoas não os seguiriam. E é só pelo íntimo relacionamento com eles que notaremos esses traços. É só olhando perto para aquela marca que notará que aquilo é falso. A pergunta que fica, como identificar o verdadeiro mestre, então, ou de uma forma ainda mais íntima, como eu posso saber que Paulo, como você pode saber que eu, Paulo, sou um verdadeiro mestre? Olhando de perto. De perto, tem que ser de perto. O Ronaldo Lidório, ele é um missionário presbiteriano,
plantador de igreja, trabalhou na África, trabalha na Amazônia bastante, escreve muito sobre liderança, tem esse livrinho excelente, inclusive, falando sobre a integridade do líder ou do mestre. Liderança e integridade, ele diz o seguinte aqui: a integridade é vista nos detalhes. Os detalhes. Se quisermos conhecer a integridade de um homem, devemos observar os detalhes. Temos que conhecê-lo na informalidade do lar, no trato com os amigos mais chegados, na conversa ao telefone. O conceito bíblico de sermos fiéis no pouco para sermos colocados no muito pressupõe um grau de dificuldade e detalhamento. O pouco nos prova, como também nos expõe. E é, portanto, no pouco, no detalhe da vida, que podemos diagnosticar em nós ou nos outros o grau de integridade. E ele cita Platão, filósofo grego. Platão dizia já muito tempo atrás: você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que um ano de conversa. Intimidade, proximidade. Não tem outra forma de conhecer ou de expor essas características que Pedro expõe, senão na intimidade. Certa vez um professor meu foi convidado, acho que eu já contei isso para alguém, para alguns aqui. Ele foi convidado para pregar numa igreja. Foi, bom grado, muito gostoso. Foi bem acolhido na igreja. Teve ali aquele momento de ministração e no final o pastor da família convidou ele e a esposa para comerem na casa, né? E comer uma pizza. Chegando lá na casa deles, o pastor da igreja, que tinha convidado, tinha a mesa dos adultos, a mesa dos mais novos, crianças e tudo mais, e ele viu um pré-adolescente ali, uns 11, 12 anos, na mesa. Perguntou o nome dele e tudo mais, ele disse: meu nome é tal, não sei o que, sou filho do pastor. Sério? Eu não te vi na igreja. Aí o menino respondeu: não, eu não fui mesmo, não. E se você conhecesse meu pai, você também não iria. Pesado, meus irmãos. Pesado. Mas é na intimidade do lar, nas pequenas coisas, que conhece quem verdadeiramente é verdadeiro, quem verdadeiramente é verdadeiro. Meus irmãos, só identificaremos falsos mestres, sorrateiros, dissimulados, se conhecermos de perto. É no YouTube? Jamais. Não estou dizendo que não é para você assistir, não é isso, tá? Não saia daqui dizendo: o pastor disse não é para assistir mais o YouTube, todo mundo é falso. Não, tem excelentes conteúdos, beba disso, mas conheça minimamente quem se está ouvindo. E mais, não se deixe liderar, não seja discípulo de alguém que você não conhece. É muito difícil conhecer alguém só ouvindo aquilo que ela seleciona, que aquela pessoa seleciona para falar. É muito difícil identificarmos o que é falso ou conhecermos o que é verdadeiro se não sentarmos à mesa, se não brincarmos juntos, se não vivermos, se não tivermos um relacionamento. É ali na intimidade que eu, Paulo, demonstrarei quem de fato eu sou. Se eu não tenho interesses escusos, escondidos para essa igreja, vai ser ali na intimidade que vocês saberão se eu não estou liderando essa igreja por ganância. Meus irmãos, não percam isso de vista, por favor. Numa sociedade de aparências, e a gente vive numa sociedade de aparências, em que porcas lavadas fariam um baita sucesso no Instagram. No mundo que a foto diz mais do que aquela frase de impacto, diz mais do que o contato diário, não percam de vista que vocês só me conhecerão se me chamarem para comer. E aqui é o centro dessa mensagem. Me chamem para comer. Era esse ponto que eu queria chegar. É aqui, isso aqui. Mas, meus irmãos, não se deixe liderar por alguém que você não conhece. Eu sei que à medida que a igreja vai crescendo e nós já estamos grandinhos, vai ficando um pouco mais difícil, é normal isso, mas não se deixe liderar por alguém que você não conhece, não sabe quem é. É nesse capítulo 2 aqui, e essa série é para isso, né? Na verdade, essa carta é para isso, para lembrar. Pedro fala isso extensivamente, exaustivamente. Quero lembrá-los, não quero deixá-los esquecer. Lembrem-se. Pedro está lembrando crentes, cristãos, de como eles devem encarar falsos mestres. Esse capítulo 2 tem efeitos para líderes, para pastores? Sim, claro que tem. Ao ler e meditar, eu estou
meditando nesse livro, nessa carta, desde maio, eu tenho refletido muito sobre se há características desses falsos mestres em mim. Mas esses lembretes de Pedro não são para os líderes, não são para os falsos mestres, são para os liderados, são para os pastoreados, são para os que têm mestres, para que nós, crentes, observemos aqueles que nos influenciam. Será que meu pastor preenche os requisitos para ser considerado um verdadeiro mestre? Será que meu pastor atende aos requisitos de Tito e Timóteo? Esse texto aqui é para crentes, para que se lembrem de não serem enganados. Mas perceba que muitos sequer sabem que requisitos são esses. A lista de Timóteo 3 e Tito 1, não sei nem o que tem lá. Percebe como é fácil ser enganado? Eu nem sei quais são os requisitos. É fácil ser fisgado, engodado, falsos mestres, se eu sequer sei quais são os requisitos que devem ser preenchidos por um mestre. Porque eu não tenho profundidade na palavra de Deus. E eu dependo exclusivamente do que eu ouço. Logo, qualquer coisa me serve. Fácil de ser enganado, não seja assim. Não seja, conheça intimamente, se possível, aqueles que te influenciam espiritualmente. Conheça a vida de quem você ouve. Se não der na intimidade, minimamente, pergunte para quem conhece, mas não seja influenciado só porque a pessoa fala bem. E seguindo para o segundo ponto, mais rápido ponto, gancho para o próximo domingo, dessa mensagem, desse capítulo, você pode pensar, tá, pastor, entendi então, eu tenho que conhecer os falsos mestres, eu tenho que identificar os que são falsos, tá entendida a missão. Agora você então um gladiador, você uma justiceira do evangelho, você entrando em todos os comentários lá, herege, não expor todo mundo em rede nacional, não é isso. Eu vou comentar nos vídeos, calma. Também não é para tanto. Faça isso na sua comunidade, vivendo na comunidade e visando a saúde dela. Se há um falso mestre aqui entre nós, exponha. Faça isso, para que eliminar daqui o que é falso. Mas saiba que você não vai resolver o mundo. Você não vai resolver a causa do mundo. O mundo está nas mãos de Deus. E aponto para a mensagem passada, mensagem da semana que vem. Esse tempo em que o falso está operando, está dentro dos planos de Deus. Confie na bendita soberania de Deus para esse momento da história. Conheça, sim, aqueles mestres que estão ao seu alcance, conheça todos eles, conheça intimamente, com responsabilidade, se possível, mas também confie. Confie de que Deus julgará os falsos. Deus julgará os falsos. Deus não permitirá que eles continuem atuando e enganando aqueles que não querem ser enganados. Eles serão julgados, esse julgamento não cabe a você. Podemos, ao ler um capítulo como esse, querer esse senso de justiça, eu vou derrubar todos os canais de hereges do YouTube. E eu concordo com o Michael Green quando ele comenta, é um comentarista que eu sempre cito aqui, né? Ele comenta 2 Pedro e diz que o castigo dos falsos mestres, o maior castigo dos falsos mestres, é que eles serão entregues à sorte que eles escolheram. Eles escolheram. Deus lidará com isso. Nos afastemos desses falsos mestres, oremos para que muitos sejam alcançados, inclusive, mesmo em meio dos falsos ensinos e tudo mais, mas descansemos na soberania de Deus. Na soberania de Deus que os entregará ao destino que eles mesmos escolheram. Pensando nesse iminente juízo de Deus contra os falsos mestres, eu quero puxar um verso do capítulo 3, 2 versos, versos 8 e 9, para que a gente já tenha essa mente apontada para o próximo capítulo. Pedro diz assim no capítulo 3, versos 8 e 9. 2 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja só o tempo.
O tempo está nas mãos de Deus. O tempo, a era atual, está nas mãos de Deus. É como se para ele fosse um único dia. Deus tem o controle na palma da mão. O que é falso, Deus está vendo. Temos que discernir, sim, aquilo que é falso e verdadeiro, mas temos que confiar que Deus sabe o fim desse tempo. Temos que estar constantemente alerta, sim, pode parecer intenso para o tempo atual e tudo mais, mas esse tempo ele há de acabar. Ele há de findar-se e em um momento, já, diante de Deus é um momento, já. Ninguém poderá mais enganar. Ninguém poderá mais ser enganado. Ele, nosso Senhor, não demora em cumprir a sua promessa. E essa é a promessa que abre ali o capítulo 2, que há muito tempo esses falsos mestres estão condenados. Verso 3 do capítulo 2. Há muito tempo esses falsos mestres estão condenados e a sua destruição não tardará. A destruição deles não tardará. Deus está prometendo, Ele destruirá os falsos. Tudo aquilo que aparenta ser, mas não é. Tudo aquilo que engana. Tudo aquilo que está entre o verdadeiro e o falso ali. Um cara de verdadeiro, mas não é. Deus há de trazer juízo. Já. Logo. E a garantia disso está no passado. Pedro usa o passado para garantir o futuro. Olha os versos 4 a 6 do capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6. Quando ele fala que Deus julgará esses falsos mestres, ele aponta lá para o passado, lá em Gênesis. Fala verso 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, justiceiro, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando a exemplos do que acontecerá com os ímpios. Ele vai seguindo no argumento e diz, certamente esses serão julgados. Percebam, ao falar do que é falso no tempo presente, ao falar sobre essa condenação futura, Pedro aponta para a capacidade que Deus tem, e Ele tem, já demonstrada no passado, de destruir, de trazer juízo sobre aqueles que se opõem a Ele. Pedro dá 3 exemplos. Os anjos, que Deus já prendeu em abismos, fala sobre o dilúvio, fala sobre Sodoma e Gomorra. 3 exemplos, do maior para o menor. E mesmo os anjos do céu são livres do juízo de Deus. Deus os observa, Deus os conhece seus pecados e tem total poder para prendê-los quando quiser. Mesmo toda a humanidade, poderosa humanidade, mais poderosa que seja, Deus traz chuva e acaba com todos. E aquela cidade, Sodoma e Gomorra, que ninguém está vendo, pequena, aquele lá escondidinho, Deus está vendo. Deus está vendo tudo e todos. E trouxe juízo sobre os pequenos, os grandes, os poderosos ou não, seres celestiais e terrenos. Deus, em todas as esferas atua, em todos os ambientes e lugares, a soberania de Deus está presente e julgará os falsos. Pedro está dizendo com palavras inspiradas por Deus, que Deus derrama juízo no tempo certo, interrompe o mal. E Ele fará isso com os falsos mestres. A realidade atual não é definitiva. Não é definitiva. Devemos sim estar atentos, discernindo o que é falso e verdadeiro, reconhecendo aquilo que é verdadeiro, mas esse estado de constante alerta, ele vai acabar, porque a realidade atual ela não é definitiva. E isso deve nos trazer esperança. Esperança. Haverá um tempo em breve, logo, uma eternidade, em que poderemos confiar plenamente no que ouvimos. Plenamente. Poderemos descansar sabendo que só a verdade será dita. Haverá um tempo que abrirá uma eternidade em que não haverá mais engano. Ninguém mais tentará te fisgar, te seduzir. A maldade não existirá. Embora esse texto do capítulo 2 seja denso, pesado, eu quero sair dele com esse tom de esperança. Esperança em saber que nenhum engano é invisível a Deus. Absolutamente nenhum. Nenhuma maldade passa despercebida, fica impune diante de Deus. O mal será julgado no tempo certo. Quero sair daqui com esperança em saber que logo, nós que cremos em Cristo Jesus como nosso suficiente
e único Salvador, logo logo estaremos numa realidade futura, sem engano, sem falsidade, sem egoísmo. E veremos face a face o nosso verdadeiro mestre, Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu chamo a equipe para a gente encerrar cantando, eu quero resumir e relembrar o que vimos. Conheça aqueles que exercem influência espiritual sobre você. Conheça mais sobre sua família, como vivem. Conheça os mestres que você ouve. Busque minimamente saber quem são, de onde vêm, o que creem. Busque intencionalmente reconhecer aqueles que são falsos. Faça isso diligentemente, principalmente aqui dentro. Faça isso buscando a pureza e a santidade da igreja que você faz parte. Buscando proteger essa igreja ou a igreja que você pertence. Mas não ache que você vai resolver o problema do mundo. Não vai. O mal, ele não depende de você para ser eliminado. Definitivamente não. O que é falso não depende de você para ser julgado. Não. Tudo isso está nas mãos do justo Senhor, que morreu, ressuscitou e não tarda em julgar. Ele voltará, julgará vivos e mortos. E somente Ele, somente o nosso Jesus, que em breve voltará, veremos isso no capítulo 3, só Ele tem poder para refrear definitivamente o mal. E fará isso. Saia daqui com essa esperança. Ele fará isso com a mesma facilidade que fez no passado, com os anjos, o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Ele pode fazer. Não é difícil para Deus. E Ele pode e fará. Ele eliminará tudo aquilo que o desonra em breve. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos. Agradecidos pela esperança que temos em Cristo Jesus, de que o mal não mais nos assolará, de que o Senhor julgará tudo que é falso, dará o destino apropriado para aqueles que enganam teu povo. Senhor Deus, até lá, nos dá sabedoria, discernimento, dedicação para conhecermos aquelas pessoas que nos influenciam espiritualmente, para conseguirmos identificar o que é falso entre nós. Deus, expõe toda a maldade em mim, em qualquer outra pessoa que exerce liderança na tua igreja, para que a sua igreja seja santa e imaculada, apresentada diante do Senhor como a igreja santa. Deus, nosso clamor é que o Senhor não permita que isso adentre no nosso meio. Mas sabemos também da nossa responsabilidade de não sermos inconstantes, facilmente fisgados, de estarmos firmes na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor já nos deu tudo necessário para a vida e para a piedade. Te louvamos, porque essa certeza, segurança e esperança, e inclusive a sabedoria, para discernir o que é falso e verdadeiro, vem pelo precioso sangue derramado naquela cruz do Calvário, que nos capacita, nos abre os olhos, nos dá entendimento, nos faz entender as Escrituras. Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque no meio de tanta falsidade, no meio de tantas coisas que desagradam ao Senhor, de tantas religiões, de tantas aberrações até, o Senhor veio como luz a esse mundo. O Senhor nos alcançou em determinado momento, invadiu a nossa vida, nos deu sentido, propósito, clareza. E é por isso que eu clamo, Deus, se alguém ainda enganado, no meio de nós aqui hoje, alguém ainda enganado, tentando viver um evangelho que não é Cristo Jesus, se alguém ainda que não conhece essa graça que nos conduzirá para uma eternidade contigo, quebranta corações, livra da falsidade, arranca deste meio que ofusca, para que o seu nome seja glorificado através dessas vidas também. Te louvamos, Deus, agradecidos, porque o Senhor é o nosso verdadeiro mestre. Nos ajuda a segui-lo cada dia mais e com mais intensidade. Para a tua glória assim seja. Amém. Amém.